Día San Carlos de la Universidad de Sao Paulo, la USP. Realizó postdoctorado y fue profesor visitante en la Universidad de Texas, en Austin. Es profesor doctor en la Escuela Politécnica en la Universidad de Sao Paulo desde el año 2014. Espérenme un segundo. Con investigación en el área de tratamiento y mejoramiento de suelos, refuerzo de infraestructuras del transporte, contención y excavaciones y geosintéticos. Desde el 2011 colabora como Avesani Consult Geotécnica, realizando consultoría y proyectos en todas las áreas de geotecnia para infraestructura, minería y real estate. Démosle la bienvenida al doctor Avesani. Doctor Avesani, bienvenido. Buenos días a todos. Agradeço a LACA por la invitación. Agradeço a todos por su presencia. No hablo bien español, entonces mi conferencia será en portugués, así lo pido que coloquen los escutadores. Está tudo bem? Então, todos estão ouvindo? Ok? Bom, eu venho trabalhando com as geocelas, que é o assunto dessa apresentação, desde 2007, 2008. Então, tem uns 18, 19, quase 20 anos que eu acompanho esses caras, trabalho com eles, né? Tanto na academia, quanto no meio profissional, com projeto. O meu doutorado, eu finalizei ele em 2013, versou justamente sobre as geocélulas, e eu terminei meu doutorado um pouco frustrado, porque o meu doutorado ele desenvolveu uma metodologia de cálculo, de reforço de fundações com geocélula. Mas no final das contas não é essa a principal aplicação, nem a maior aplicação da geocélula. Então isso me deixou um pouco frustrado. Em 2014 eu tive a oportunidade de retornar para a universidade, dessa vez como professor, e venho trabalhando então, desde então, e tive a felicidade de ter excepcionais alunos de mestrado e doutorado, e aí eles sim puderam quebrar um pouco essa minha frustração de poder desenvolver uma metodologia para aplicar a geocélula naquilo que realmente ela tem o potencial, naquilo que ela foi realmente concebida, que são obras de infraestrutura. Então, vou trazer aqui para vocês de forma muito rápida, mas tentando passar um pouco de tudo sobre essas aplicações, tá bom? Bom, de onde vem a vantagem da geocélula, né? E ela traz de diferencial? Justamente o padrão celular. Se a gente buscar, se o homem, né, ele sendo inventivo, ele sendo, que nem o Michael falou, atrevido, ele busca na natureza inspiração para os seus materiais de construção. E a geocélula nada mais é do que uma inspiração trazida do formato celular. O formato celular, a gente vê ele na biologia, a gente vê ele no reino animal, a gente vê ele na mineralogia, né? E aí, por que o formato celular, né, que é o que a geocélula tem, o que ele traz de diferencial, né? É justamente o efeito do confinamento. O solo é um material particulado, e o material particulado ele trabalha muito bem quando ele está confinado. Então, baixo confinamento me traz pouca resistência. Mas, se eu tenho um excelente confinamento, eu tenho um aumento significativo da resistência no material granular. E se eu aumento a minha resistência, eu aumento junto a minha rigidez, meu módulo de elasticidade. A primeira aplicação, né, que então a gente foi atrevido, né, e puxou da natureza o padrão celular, a primeira aplicação ela ocorreu nos Estados Unidos na década de 70. Tá? A Força Aérea Americana ela estava buscando modos, formas de criar pistas de pouso avançada em regiões de baixa capacidade de suporte. Então eles fizeram diversos testes, né? Tinha a parte de pedras, um trecho em pedras, trecho com gabião preenchido com rocha, trecho de gabião com areia, e tinha
alguém resolveu colocar tubos plásticos preenchidos com areia. Essa, então, é a primeira geocélula que a gente tem registro. Tá? Nada mais é do que tubulações plásticas preenchidas com areia. E o trecho experimental mostrou que foi a solução que deu melhor resistência, que deu melhor capacidade de suporte. O que depois, na sequência, esse trabalho é de 77, em 78, eles fizeram um trabalho alterando o material da geocélula, não só de plástico, como alumínio e papel, e viram que mesmo uma geocélula de papel tinha a capacidade de trazer um grande ganho em termos de capacidade de suporte dessas vias. Tá? Por que a gente vai falar um pouco ao longo aqui dessa apresentação? Como que foi, então, a evolução no caso da geocélula? Então, as primeiras geocélulas elas eram moldadas em loco. Usavam-se, então, geogrelhas para formar grandes células. Com o boom da industrialização dos polímeros, a indústria assimilou o material e hoje, então, as geocélulas são todas industrializadas, padronizadas e construídas e fabricadas, né, com uma normatização e seguindo um rigor internacional. Ainda dentro da introdução, para vocês terem uma ideia do tamanho do mercado da geocélula, né, isso é mercado mundial. Né? Em 2025, o mercado foi no total de mais de 2 bilhões, tá? Com uma projeção, aí, uma previsão de crescimento de cerca de 8% anualmente. Desse mercado, né, os maiores consumidores são a América do Norte, a Europa e a Ásia. Nós como América Latina, né, e Brasil a gente se inclui nisso, né, nós somos o copo que está meio vazio e meio cheio. Né? Nós temos pouca infraestrutura ainda na América Latina, esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio é que há muita infraestrutura para ser construída. Então, nós como engenheiros e atores desse mercado, teremos muito trabalho pela frente ainda. Né? Do total, cerca de 2/3 das geocélulas são de polietileno de alta densidade, usados no mundo. A principal aplicação, ela era, até pouco tempo atrás, a canalizações e proteção de taludes contra erosão. Hoje já está trazendo mais para a área de transportes, que foi o que ela foi desenvolvida. Né? Então, essa é a área que está crescendo mais. Né? Ainda assim, ambas, né, tanto taludes, canalização, quanto reforço, representa aí 2/3 de toda a aplicação da geocélula. Aqui na realidade de vocês, né, da República Dominicana, aquela questão, né, do copo meio vazio e meio cheio, né, vocês ainda têm 50% das vias como não pavimentadas, ou seja, há que pavimentar, há que melhorar a infraestrutura dessas vias, fora as novas vias, né, e pelo menos metade delas. Né. E em termos de ferrovias, ainda a República Dominicana tem uma extensão muito pequena, né? E então, de novo, mais um ponto em que a infraestrutura aqui tem condição de crescer. Fora portos, fora aeroportos e outras aplicações. Então, é um potencial muito grande para o uso de geocélula, ainda mais com a disponibilidade de material granular a baixo custo, né, material arenoso, que é a realidade de vocês. Bom, dentro das aplicações, né, a principal delas seria infraestrutura de transportes, porque são obras lineares, a maior parte das obras são lineares, então o consumo de material é muito grande. Né? Então nós temos vias não pavimentadas, que podem ser usadas com geocélula, vias pavimentadas, onde o reforço pode se dar tanto em camadas mais próximas do revestimento como a base, quanto no reforço do subleito, camadas mais inferiores. Isso daqui é o aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Aqui são algumas vias em São Paulo e em outros países da América Latina. Pátios de carga, estacionamento e tudo mais. Uma aplicação que eu vejo muita relevância com ferrovias por conta das altas cargas e as dificuldades que se tem com manutenção numa ferrovia. Numa rodovia, você precisa fazer uma manutenção numa faixa, você consegue desviar o tráfego. Uma ferrovia, você não desvia o tráfego. É muito sensível você fazer qualquer recuperação numa via férrea. Tem que desguarnecer a via, tirar o trilho, tirar a dormente, escavar, e você impede de passar. Então, a geocélula se justifica muito por essa questão, e os custos de execução de uma ferrovia são maiores do que uma rodovia. Então, o custo da geocélula diluído
numa ferrovia ele também é menor. Desculpa, eu falei ferrovias, mas essa daqui é portos, desculpa. Isso aqui também, aplicação em obras portuárias e agora sim, aplicações também em ferrovias. Fora isso, qualquer obra de terraplanagem pode-se usar a geocela para a melhora da capacidade de carga, e isso geralmente utilizado em solos moles, em solos de baixa capacidade. Pode ser usado também em reforço de fundações, embora não seja uma aplicação usual e nem de grande potencial dela, por ser muito localizada. Há grandes utilizações em canais. Canais também são obras lineares, então se consome muita geocelo, e aí pode-se trabalhar com a canalização, tanto com material granular preenchendo a geocela, quanto também com concreto. Com concreto, preencher a geocela com concreto é uma solução de viabilidade técnica e econômica altíssima. Os custos são muito baixos, a velocidade executiva é muito elevada e o desempenho é sensacional. É uma solução que eu gosto muito. Para esse caso de canais, por exemplo, a gente tem o inverso do que a gente teria em casos de reforço de infraestrutura. Em canais nós buscamos geocelas de maior abertura e menor altura, porque a geocela vai trabalhar com uma forma para preencher o concreto. No caso de infraestrutura de transporte, a gente busca o contrário, geocelas de menor abertura e maior altura para dar o reforço. Podemos usar também as geocelas como controle, proteção de talude contra erosão. Não é viável, não é tão viável financeiramente essa solução. A geocela é mais cara do que soluções de proteção de erosão, que nem o Michael mostrou anteriormente, mas ela tem um diferencial muito específico. Eu tenho uma condição, que nem na foto de cima, de um talude muito pedregulhoso, mesmo colocando uma biomanta ou algum material, um controle de erosão mais leve, eu não consigo propiciar o enraizamento da vegetação. A vegetação não consegue ir para frente, ela não consegue se sustentar. Então, a geocela, colocada sobre um talude pedregulhoso, ela forma uma camada de substrato e ela trabalha como se fossem pequenos vasos em que a minha vegetação, aí sim ela consegue pegar, e aí a raiz, tendo a planta com mais força, a raiz consegue caminhar para dentro do material pedregulhoso. Tá? Mas são situações mais específicas por conta de custo. Né? Aqui um talude rodoviário de extensões grandes, e dá para ver que a gente consegue encaixar bem com vegetação, trabalhar com inclinações mais significativas também. Fora isso, também podemos trabalhar com muros de contenção, de gravidade. A geocela ela trabalha com o material preenchido, forma uma coesão aparente e ele cria então uma estrutura de peso próprio. Né? Fora isso, também pode-se trabalhar com faceamento de muros de solo reforçado. Tá? Então, a geocela serve apenas como elemento de face, e aí tem alguma geogrelha ou geotexto atrás, que é material de reforço. Algumas obras aqui da Lacra, depois vocês podem tirar mais algumas dúvidas com o pessoal. Também temos aplicações específicas em caso de mineração, fechamento de pilha, altas cargas de veículos de mineração. E tem uma aplicação que eu venho estudando há algum tempo lá no Brasil, que eu acho que tem um potencial muito grande para vias de baixo tráfego. Quando a gente tem baixo tráfego, tipicamente no Brasil, vias não pavimentadas de baixo tráfego, a manutenção ela é dada por colocar cascalho, colocando brita, material pedregulhoso de tempos em tempos. E esse tratamento geralmente é feito 2 vezes no ano. Nós temos um período de chuva muito bem definido no Brasil. Então, se faz o tratamento antes do período de chuva, a via fica boa. Entre o período de chuva, em 2, 3 meses ela fica ruim. Termina o período de chuva, se faz o tratamento de novo para o período de seca. Essa é uma solução que a Associação Brasileira de Concreto Portland está estudando. Eu estou dando apoio para eles, que é justamente fazer um revestimento de baixo para baixo tráfego que consiga resistir 4, 5, 6 anos sem essa manutenção periódica. Então, há todo um desenvolvimento do traço do concreto, das dimensões da geocela, para conseguir baratear e dar, então, uma condição de
trafegabilidade muito melhor do que um cascalho, com minimização da manutenção. Bom, se a gente vai falar aqui um pouco sobre o uso de geocélula para vias e infraestrutura de transportes, a gente tem que fazer um breve resumo, relembrar brevemente, né, como que se dimensiona as vias, né, como que se dimensiona de maneira geral as infraestruturas de transporte. Fiquem tranquilos, vai ser algo muito rápido, só para a gente criar a contextualização depois de como inserir a geocélula, tá? Bom, qualquer infraestrutura de transportes, o nosso problema é sempre o mesmo, tá? O subleito. O subleito é quem gera, é quem carrega o piano, é quem sofre em qualquer via, em qualquer infraestrutura, não só nas rodoviárias, quanto também portuárias, ferroviárias e tudo mais. Qual que é a solução, então? É proteger o subleito. Então, como que a gente protege o subleito? Usando um material granular. Por quê? Porque o material granular tem maior resistência, tem maior rigidez, o material granular não é sensível à umidade, que nem o subleito, né? E ele transfere, então, as tensões aplicadas pela via, pelo carregamento viário, até o subleito, espraiando elas e aí fazendo com que o subleito, então, resista a essas tensões. O único problema é o seguinte, nós temos que dimensionar bem esse revestimento granular, porque senão se ele não tiver resistência suficiente, ele vai falhar, e se ele não tiver espessura o suficiente, ainda assim ele vai transferir um carregamento muito significativo para o subleito. Ele não vai proteger o subleito, que é o que a gente quer que ele faça. Então, por isso, a gente tem uma estrutura de pavimento. Eu não vou ler todo o slide, né? Mas uma estrutura de pavimento, tipicamente é uma estrutura de camadas, em que eu vou subindo a resistência e a qualidade dos materiais, camada a camada. Então, a subbase, por exemplo, ela é melhor do que o subleito, a base tem uma qualidade melhor do que a subbase, e depois o revestimento, e assim sucessivamente. Então, a camada de cima protege a camada de baixo, esse é o conceito. Há questões relacionadas ao uso de material local, porque são obras lineares, então eu quero reduzir o custo. Há questões relacionadas também à técnicas locais, cada local, cada país tem o seu know-how de como projetar e executar, e às vezes dentro do mesmo país, suas regiões também têm essas diferenciações, né? E aí, o que a gente deveria fazer, né, de maneira geral, como latinos a gente não faz com certo rigor, seria fazer uma avaliação de custos finais com custos de manutenção. Uma vez um americano disse para mim que o Brasil era um país muito rico. E eu falei, não somos um país rico, nós somos um país pobre. Eu falei, não, vocês são um país rico. Porque o quanto vocês gastam com manutenção de via das estradas de vocês, só um país rico tem condição de fazer isso. O que ocorre é que, como conceito latino, em que a gente pensa mais no curto prazo do que no longo prazo, a gente gasta pouco na construção e gasta muito na manutenção. O Departamento de Transporte do Brasil como um todo, né, o DOT do Brasil como um todo, ele tem mais de 90% da verba dele empenhada para a manutenção das vias. Então, como que a gente vai construir mais vias se eu gasto quase tudo que eu tenho só para manter aquilo que está lá? Então, isso fica uma reflexão também, né? A gente conseguir enxergar um pouquinho mais a longo prazo e tentar, no final das contas, economizar. Hoje a gente economiza, vou fazer algo que seja menos custoso, mas em 10 anos, em 15 anos, as coisas podem se inverter e o custo que eu vou ficar amarrado ali de manutenção vai ser muito mais significativo do que se hoje eu tivesse colocado um produto diferente ou tivesse feito uma conceituação diferente no projeto, né? Então, para fazer a proteção do subleito e a gente trabalhar então, né, com o pavimento, né, nós temos diferentes materiais, uma gama grande de diferentes materiais. A geocélula se insere muito bem no primeiro, tá? Por vários motivos. 2 deles são o seguinte: lembra do balde preenchido com areia? Ela funciona muito bem com materiais puramente granulares, tá? E segundo, são justamente esses materiais que são os mais baratos dessa lista. Então, se eu já estou colocando um produto novo, um elemento novo na minha estrutura, eu não quero
encarecer demasiadamente a minha estrutura. Eu preciso trabalhar também com produtos mais baratos. A engenharia, no final das contas, não é a arte do melhor. A engenharia é a arte do custo-benefício. Então, o custo tem que sempre estar associado no nosso problema e nas nossas soluções. Tá? Então, é ali que a Josela tem a maior viabilidade técnica financeira para as nossas obras. Quem são os materiais granulares? Tipicamente, as areias, as britas, brita graduada. Qual que é o conceito dele? De que maneira esses materiais trabalham? Eles trabalham dependentes do ângulo de atrito, eles são muito pouco sensíveis ao teor de umidade, à água, e quanto maior o confinamento desse material, maior vai ser a sua resistência e a sua rigidez. Né? Então, quando eu estou fazendo um dimensionamento, então, e eu considero esses materiais, eu preciso levar em consideração, então, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Isso se eu estou trabalhando com o método mecanicista empírico. Se eu estiver usando um método empírico, eu posso trabalhar justamente com o CBR. E de onde que eu tiro essas informações? Posso fazer ensaios, mas tipicamente a gente correlaciona com literatura, certo? Especialmente com o CBR. Então, como que é o conceito então geral do dimensionamento? Eu tenho que levar em consideração condições relacionadas ao tráfego, materiais locais, o método construtivo. Então, eu considero tudo isso no meu dimensionamento e crio, então, escolho a opção de tipo de pavimento, pode ser, por exemplo, rígido, pode ser flexível, tiro o dimensionamento e deveria, então, fazer uma comparação entre as soluções. Por quê? No final, que eu estou buscando, de novo, na engenharia, menor custo com maior eficiência e maior qualidade. Ok? Então, se eu estou usando um método empírico, então tem diversos métodos empíricos, geralmente cada país tem a sua metodologia, a sua norma, né? E ele então é baseado no CBR do subleito. Então, tendo o CBR do subleito, eu atribuo coeficientes estruturais para cada uma das camadas, e aí então eu determino as espessuras dessas camadas por ábaco. Então há um ábaco ou uma formulação, uma inequação em que eu vou determinando então de baixo para cima como que eu vou proteger. Então subbase protege o subleito, a base protege a subbase e assim sucessivamente. O método empírico ele está caindo em desuso, ele vem caindo em desuso nos últimos 20 anos, em detrimento do método mecanicista empírico. O método mecanicista empírico dá um tratamento mais racional para o dimensionamento. Eu saio do simples empirismo e começo a analisar efetivamente as tensões, as deformações, os deslocamentos da minha estrutura de pavimento. Ele é um método com mais engenharia embarcado. Demorou para fazer isso porque havia necessidade de softwares e de computação para conseguir resolver um problema complicado como um problema de camada. Mas hoje, uma planilha do Excel consegue resolver isso de forma fácil. Tá? Então, como que é o método? Relembrando, né, como que é o método mecanicista empírico, então, eu tenho os diferentes materiais que são transformados num software em camadas, cada camada tem a sua espessura e os seus parâmetros de elasticidade. Eu posso variar minha configuração de carga, o método empírico trabalha simplesmente com o eixo padrão. No meu método semi-empírico, eu posso colocar qualquer carregamento ali. Se é uma obra portuária, eu tenho um carregamento diferente. Uma obra aeroportuária, a mesma coisa. Então, eu posso colocar qualquer geometria, qualquer número de carregamentos e de magnitudes. E aí, eu busco, então, dentro da minha estrutura do pavimento, alguns pontos de análise. E, tipicamente, a gente tem 3 pontos mais interessantes ou mais importantes de analisar. O primeiro é no topo do subleito. Eu busco qual é a tensão vertical que está no topo do subleito, porque é ela que vai formar a trilha de roda. O pavimento ele vai ter como patologia a trilha de roda. Outro ponto que eu busco é a fibra inferior do revestimento asfáltico ou de bases ou de materiais camadas cimentadas, porque é quando ele rompe por tração. Ele rompe por tração e eu tenho uma propagação da trinca para a superfície. Tem muita gente que chama de fadiga. E busco também a deflexão na superfície. Tá? Então, tudo isso aqui é a parte mecanicista do meu método.
No software eu tiro como resposta essas tensões, essas deformações nesses pontos, e aí eu junto com a parte que aí sim é empírica, por isso que é o mecanicista empírico, né? Eu tenho formulações empíricas que correlacionam o dano do meu pavimento justamente com essa resposta mecanicista de tensões e deformações. E aí, para cada um desses pontos, eu defino o meu número de solicitações, né? O número N. Né? Então, eu tenho um número N dado pela deflexão, pela tensão de compressão no subleito, pela tensão de tração no revestimento. Então, o menor deles é quem vai definir o número N realmente da minha via. Então, esse é o dimensionamento. Ok? Como eu falei, bem rápido e para ter uma ideia mais da filosofia por trás. Então, como que eu coloco a geocélula no meu dimensionamento? Como que eu posso considerar a geocélula no meu pavimento? E aqui a gente chega num primeiro problema, e esse é um problema de caráter quase que existencial. Né? Os geossintéticos, naturalmente, ficaram embaixo da geotecnia dentro da engenharia civil. Só que eles são muito transversais. A gente usa geossintéticos em diferentes áreas. A engenharia de transportes usa geossintéticos, a engenharia hidráulica usa geossintéticos, a engenharia ambiental usa geossintéticos, mas, por uma força do destino e da academia, ele acabou ficando embaixo da geotecnia. E na geotecnia a gente tem um sério problema, que é nós não sabemos lidar muito bem com deformações. Nós lidamos muito bem com tensões, mas não lidamos bem com deformações. Nossas estruturas são tipicamente dimensionadas pelo estado limite último, para a ruptura. Como que a gente faz com deformação? A gente endereça indiretamente com coeficientes de segurança. Eu aplico um alto coeficiente de segurança, porque eu sei que a resistência vai estar muito afastada da solicitação, então indiretamente eu garanto que a minha estrutura não vai deslocar. Só que tem um problema. Uma estrutura de pavimento, ela trabalha tipicamente com baixíssimas deformações. Veja, enquanto eu tenho, por exemplo, um ensaio numa geogrelha, a gente costuma definir um módulo a 5% de deformação. 5% de deformação está aqui, ó. Como é que a gente vai usar, como é que a gente vai dimensionar uma geogrelha ou um geotexto de reforço de pavimentos se eu tenho um dado dessa condição, mas o meu pavimento trabalha nessa faixa de deformação? Fora isso, né, as nossas metodologias de cálculo, elas estão muito enraizadas no estado limite último. Então, a geocélula, que é o que aconteceu com o meu doutorado, isso aqui eu resolvi muito bem, mas isso aqui, ela trabalha completamente diferente. Eu não uso fatores de segurança. Numa via, eu não tenho um fator de segurança da via. Eu tenho o número N. Então, os dados de entrada são diferentes, o tratamento do problema é diferente. Então, essa foi a minha frustração na época que eu finalizei o doutorado. E que depois, graças aos excelentes alunos que eu tive ao longo do tempo, eu consegui tirar essa frustração. Então, se eu estou trabalhando com a geocélula para um reforço de pavimento, eu preciso mudar o meu conceito. Eu não posso pegar a minha geocélula e falar, bom, eu vou colocar ela numa camada granular do meu pavimento e vou fazer um tratamento típico geotécnico de se buscar ruptura, de se buscar equilíbrio limite, de se buscar fator de segurança. Não. Precisei dar um passo atrás e entender melhor como que a geocélula realmente trabalha numa estrutura de pavimento. Então, primeiro, que função que ela tem? Ela tem uma função que a gente chama de estabilização mecânica. Tá? Existe a estabilização química, numa camada granular, por exemplo, mas a geocélula faz mecanicamente pelas suas paredes. Tá? Com que objetivo? Único e exclusivamente aumentar o módulo de elasticidade. Se o módulo de elasticidade é um input do meu dimensionamento, esse é o objetivo que eu quero buscar, aumentar esse módulo de elasticidade por meio do aumento do confinamento. Se ele é um material granular, quanto maior o confinamento, maior a resistência. Quanto maior a resistência, maior vai ser, então, o meu módulo de elasticidade, certo? E aí, então, eu preciso determinar as propriedades do reforço e, mais do que isso, eu preciso determinar como que vai ser a interação do meu material de preenchimento da geocélula com a geocélula. Tá?
Então, é um problema típico de estado limite de serviço, de deslocamentos. E deslocamentos se trata com o módulo de elasticidade. Então, a gente, o pessoal da área de geossintético gosta muito de comparar. Não, os geossintéticos são como concreto armado. Assim como o concreto, o solo é muito bom a compressão e a cisalhamento, mas não tem tração. Então a gente vai lá e coloca o aço para suprir essa resistência. A geocélula não é que nem os outros geossintéticos. Ela não trabalha como concreto armado. Ela trabalha como um concreto protendido, concreto pretensado. Por quê? Porque durante a compactação, eu quero que tensões horizontais fiquem presas dentro da célula. Veja, quando eu compacto, eu estou aplicando uma tensão vertical. A tensão vertical vai gerar tensões horizontais. A tensão horizontal vai tender a expandir a célula durante a compactação. A hora que eu tirei a tensão vertical, a célula vai voltar. E a hora que ela voltar, ela vai comprimir o meu material de preenchimento, por isso que dá um efeito de um concreto pretensado. Então, o objetivo justamente é manter um confinamento dentro da geocélula após retirar o processo de compactação por um aumento de módulo de elasticidade. E aí, como que eu considero isso, então, no meu projeto? Aí isso gera um novo problema. Eu tenho, tipicamente, quando eu estou falando de estruturas de pavimento, quando eu falo estruturas de pavimento, não são só para vias rodoviárias, serve também para ferroviário, portuário e todas as outras, tá? Eu posso trabalhar com aumento de vida útil ou redução das espessuras da camada. Aumento de vida útil é OPEX. Estou pensando no longo prazo, vou reduzir custos de manutenção, de intervenção. De redução das espessuras é CAPEX, vou diminuir custo de implantação. Tá? E posso também ter um pouquinho dos dois, Posso aumentar um pouco a vida útil, reduzindo um pouco de espessura, mas enfim, tipicamente eles são separados, Então, como que a gente considera no caso de aumento de vida útil? Bom, eu tenho aqui um pavimento não reforçado, defino um critério de dano, por exemplo, aqui 1 polegada de trilho de roda. Então, meço quantas passagens eu preciso para gerar esse dano de 1 polegada. Faço a mesma coisa com o pavimento reforçado. Meço o número de passadas para dar o mesmo dano. E com isso, então, eu tiro um parâmetro que correlaciona diretamente esses dois número de passadas para o mesmo dano, que é o TBR. Tá? Então, TBR é o número de passadas numa condição reforçada, dividido pelo número de passadas não reforçado, Traffic Benefit Ratio. Tem alguns locais que chamam de TIF, Traffic Improvement Factor. Se eu estou pensando em reduzir camadas, desculpe, então eu coloco a geocélula e a geocélula me permite diminuir a espessura de uma dada camada granular. Tá? E aí eu trabalho então com outros dois fatores, ou o BCR, que já é diretamente a redução da espessura da camada reforçada dividido pela não reforçada, ou com o LCR quando eu estou usando um dimensionamento empírico, que é o aumento do coeficiente estrutural daquela camada. No caso da geocélula ainda tem uma terceira possibilidade, que é se trabalhar com materiais menos nobres, deixando eles com uma qualidade maior do que de mais nobre. Com a geocélula eu tenho condição de fazer com que uma areia atinja um módulo de elasticidade que é o dobro de uma BGS. Para um local como a República Dominicana, que há materiais arenosos a baixo custo, ou seja, o material de construção mais barato que a gente tem é o próprio solo local da construção, que nem o Michael mostrou, preenchendo ali os bags com a própria areia local. Aquele é o material mais barato que tem. Então, a gente consegue tirar proveito dele. Tá? E aí, se eu estou usando o método empírico, como que eu faço, então, a consideração da geocélula? Como é feito o dimensionamento com a geocélula? Eu tenho as diferentes camadas, cada uma com sua espessura e seu coeficiente estrutural. Uso qualquer metodologia de dimensionamento empírico. E aí eu vou colocar a geocélula em alguma dada camada. E aí, se eu vou colocar, por exemplo, que na subbase, eu posso considerar os diferentes parâmetros. Então, eu sei que o TBR
é em torno de 1,5 a 5, ou seja, eu consigo tipicamente aumentar em 3 vezes o número de solicitações do meu pavimento. Ou então eu uso o BCR, eu sei que eu consigo reduzir tipicamente 50% de espessura dos meus materiais granulares do pavimento. Ou ainda o LCR, que é o aumento do coeficiente estrutural daquela camada, tipicamente em torno de 2,5. Então, se eu estou fazendo um dimensionamento de aumento de vida útil, eu simplesmente pego o TBR e multiplico. Bom, sem a geocela eu tenho um dado número N, com a geocela ele vai ser então aquele número N multiplicado pelo TBR. Se eu quero diminuir a espessura, eu posso trabalhar tanto com o TBR, que eu recalculo o coeficiente estrutural e vejo de redução da espessura, o BCR já entra diretamente nisso, ou então o coeficiente estrutural, o LCR, que já entra também diretamente no coeficiente estrutural. E aí vem então a pergunta de $1 milhão. Tá bom, quais são os valores do TBR, BCR e LCR para a minha obra, para a minha condição? E se eu estiver usando o método mecanicista empírico? Bom, no método mecanicista empírico eu vou fazer o dimensionamento que nem mostrei, né? Tenho ali as minhas camadas, vou considerar o meu tráfego, os meus materiais de construção, tenho os pontos, eu quero fazer a minha análise, tiro a minha análise usando as formulações de transferência e determino o meu número N, o NU, que é não reforçado. E aí eu escolho colocar a geocela numa dada camada, certo? E aí eu preciso determinar, então, o número N reforçado. Como que eu considero nesse caso, então? Nesse caso, eu vou considerar uma camada que é um compósito. No caso aqui, a minha subbase reforçada com a geocela vai gerar um módulo de elasticidade reforçado. E esse é o parâmetro que a gente chama de MIF. Tá bom, então a pergunta é de $10 milhões. Como é que eu calculo o MIF para eu conseguir efetivamente dimensionar com a geocela? O MIF, vamos fazer uma pausa para falar um pouquinho mais sobre ele, tá? O MIF a gente chama ele de fator de melhora do módulo, Modulus Improvement Factor. Tá? Ele é a relação do módulo de elasticidade reforçado pelo módulo de elasticidade não reforçado. Apesar dessa ser a definição dele, a gente usa ele dessa forma. A gente sabe qual que é o módulo de elasticidade do meu material, sem reforço, supondo uma areia com 100, 150 megapascal. Então a gente multiplica pelo MIF para então determinar qual que seria o módulo de elasticidade reforçado para colocar no meu dimensionamento, no meu projeto. Tipicamente ensaios de campo, isso aqui são obras minhas retroinstrumentadas, o MIF fica em torno de 2,5 a 4, tá? Embora a literatura dê uma faixa mais ampla ali, podendo chegar até 5, tem alguns locais que falam até 6. Nunca vi maior do que 4 o MIF efetivamente numa obra. Tá? Ele varia de acordo com muitas variáveis. Depende do tipo da geocela, dos parâmetros geométricos da geocela, dos parâmetros elásticos da geocela, o tipo de solo de preenchimento, da compactação que é dada. É uma interação solo-reforço bem complicada. Tá? Ele é de longe a melhor forma de levar em consideração o reforço da geocela, porque é direto naquilo que nos interessa, que é o módulo de elasticidade. Né? E ele possibilita ser usado diretamente nos softwares mecanicista empírico. Tá? Então tá bom. Então, se a gente sabe que o MIF, o TBR, o LCR, todos esses parâmetros são importantes para a gente, como que a gente determina eles, então, para poder usar nos nossos projetos? Bom, a primeira forma que a gente pode fazer é com ensaios de laboratório. E muitas empresas fazem isso. Há muitas empresas em que têm ensaios de laboratório de diferentes geocelas, com diferentes materiais, e aí faz os ensaios de laboratório e determina o MIF, então, para cada uma dessas condições. E é salutar, é até interessante. Só que temos um problema. Ele é limitado. Ele vai servir muito bem para aquela condição de material e produto ensaiado. Não dá para sair extrapolando para qualquer utilização. Bom, o que a gente pode fazer é fazer que nem a Ashto fez, então, na década de 70, 80, 90, né? E outras empresas também. Vamos fazer ensaios de grande escala, simulador de tráfego e tudo mais. Só que o problema é que o custo é impraticável. Determinar, fazer isso nos dias de hoje está fora de cogitação em termos de custo.
Bom, então, vamos adaptar então aquelas formulações de reforço de fundações para aplicações em pavimentos. Mas aí a gente vai incorrer no mesmo erro, né? A gente sabe que os reforços de fundações foram feitos baseado em ruptura. E aqui a gente não está atrás da ruptura. Então, ele não vai servir bem. Bom, então, vamos desenvolver um modelo analítico, vamos matematizar a natureza, de forma, então, a gente conseguir tirar o MIF. Mas aqui tem um grande problema. Como tem muitas variáveis envolvidas, há que ser muito específico, há que ser muito cuidadoso nessa matematização, porque se ficar um modelo muito complicado, no final das contas, depois ninguém vai usar. Ele é tão difícil de você trabalhar com ele, exige tantos parâmetros delicados de entrada, que no final das contas, ninguém acaba usando. Então, o que a minha linha de pesquisa vem fazendo, né, desde 2014, é justamente tentar solucionar esse problema, gerando uma formulação que seja simples de usar e seja assertiva. E é isso que a gente vem fazendo, tá? Então, essa formulação, ela foi desenvolvida em 2021 por um aluno meu. Ela considera tudo aquilo que tem que considerar, tá? O solo, o parâmetro solo por um modelo hiperbólico, parâmetros geométricos e de resistência e rigidez da geocélula, a interação solo com a parede da geocélula, o efeito da compactação e tudo mais. E ela é muito simples de usar. Ela vem mostrando uma boa assertividade, tá, com ensaios em campo, e ela é muito simples de usar mediante um ábaco. Um simples ábaco dá para aplicar ela. Então, vou mostrar um pouco aqui alguns trechos, alguns projetos em que a gente conseguiu validar essa formulação, e depois, na sequência, a gente entra num exemplo bem rápido de cálculo. Tá? Então, o primeiro trabalho de validação, ele contou aqui com uma gama significativa aqui de variações. Então, tinham 11 diferentes tipos de ensaio, tanto de laboratório quanto de campo, pequena escala, grande escala, obras retroanalisadas, condições diferentes de ensaio, então ensaios de placa cíclico, estático, FWD, Viga-Benkman, geocélulas de tudo quanto é tipo de material, diferentes alturas, diferentes materiais de preenchimento, então uma gama bem significativa aí de variações. E aqui a gente vê no eixo Y, no eixo vertical, o MIF calculado pelo método, comparado com o MIF obtido nos ensaios, e uma reta de 45 graus, ou seja, 1 para 1. Né? Está em cima da reta, bateu exatamente. Ficaram alguns pontos ali, um pouco para fora ali, né? Mas pelo menos mostrando que o modelo era conservador, ou seja, estou calculando um MIF menor do que o que realmente vai ser no campo. Para projeto é o ideal, né? O pior seria o inverso. Depois, na sequência, eu participei de um projeto de um pavimento aeroportuário no sul do Brasil, em que a gente usou a geocélula. Tá? Então, na região bem sul, foi colocada a geocélula no pavimento aeroportuário, e a gente fez antes do dimensionamento, como era uma obra muito significativa, né, em termos de custo e prazo, o aeroporto estava em operação. Então, a janela de trabalho era das 2 às 4 da manhã apenas, e durante o dia tinha operação. Então, era uma obra que ia durar muito tempo. O solo aqui era um solo muito mole, SPT 1 a 2, então a solução convencional era uma remoção e substituição por 80 centímetros de rachão. Você tem uma janela muito pequena de trabalho de 2 horas por dia, remover 80 centímetros e recolocar 80 centímetros era muito significativo. Então a ideia era substituir esses 80 de rachão por 30 contendo geocélula. Tá? Então foi feito um trecho experimental antes de a solução ser adotada. No trecho experimental a gente variou bastante as condições de rachão e depois um trechinho com geocélula. Foram feitos ensaios de Viga-Benkman e ensaios de placa nos trechos experimentais, e aí o que a gente teve de resposta aqui são os valores de módulos, né, de
determinados ali pela viga Bankman e pelo ensaio de placa. Mas o que nos interessa, no final das contas, é o MIF, né? Então, os MIFs determinados por viga Bankman e pelos ensaios de placa variaram no campo de 2.1 a 2.5 e o método de cálculo mostrava 2.6. Então, o pessoal se sentiu confortável, a operadora do aeroporto se sentiu confortável em seguir com o projeto e foi executado com Geocelo, então. O segundo trecho aqui que eu vou mostrar para vocês, ele é uma via rodoviária, também na região sul do país. No Brasil, daqui para cima, daqui para lá, é praticamente floresta amazônica, então muito pouco usado. Daqui para cá é uma região muito árida, que a gente chama de Nordeste, então também tem pouca infraestrutura. A infraestrutura maior do país, como dá para ver pelas próprias linhas, é mais na região sul. Então, aqui era uma rodovia, mesmo problema de reforço de subleito, solo fino, alta plasticidade, então o reforço de subleito estava dando uma espessura muito grande, e a gente fez 4 trechos testes. O trecho controle, que era a solução do pavimento convencional, sem o reforço de subleito, e os outros trechos com o Geocelo. Então, o que a gente tinha era o trecho de controle, era um material pétreo embaixo e uma brita graduada em cima, e aí Geocelo nesse material pétreo e Geocelo no material do BGS. Aqui está a execução também desses trechos, controle desses trechos testes, e o ensaio de viga Bankman para determinar a deflexão e poder permitir o recálculo dos módulos, né? Aqui eu vou explorar um pouquinho mais porque é interessante, né? A gente tinha aqui o subleito e a gente vê que as deflexões do subleito tinham um grande coeficiente de variação natural, material in situ, natural, ele tem uma variabilidade muito grande, né? Quando a gente colocava a camada de subbase e de base granulares, a gente caía para um pouquinho mais da metade essa variabilidade, porque o subleito ainda estava influenciando muito. Agora, curiosamente, quando a gente colocava a Geocelo, caía para uma faixa de 10% a variabilidade, ou seja, é muito interessante mostrar como a Geocelo uniformizou o comportamento mesmo para uma condição de subleito variável, né? Aqui os módulos de elasticidade, então no subleito a gente tinha um módulo retroanalisado de em torno de 20 megapascal, isso é um CBR típico de 2. Os materiais granulares, né, pétreo e da brita graduada, na casa de 200 a 280, típico também para eles. Com a Geocelo colocando nesses materiais, subiu o módulo deles para casa de 700. Tá? Então, o MIF, então, foi em torno de 3, e aí o ábaco, lá, o gráfico de comparação, já colocamos mais 3 pontinhos nele, nessa obra rodoviária. E aqui, que tinha esse outlier aqui, foi possível também ver outros 2 pontos em cima, então está dentro da margem de dispersão mesmo. Teve mais um trecho experimental que eu quero mostrar para vocês, esse aqui na Colômbia. Tá? Foi na própria planta da Pavco. A Pavco era um fabricante de Geocelo, eles fizeram 5 trechos experimentais lá, um trecho experimental, aliás, com 5 variações. Então, Geocelo na subbase, Geocelo na base, Geocelo na subbase e na base, e diferentes dimensões das Geocelos, tá? Então, aqui as fotos também do trecho sendo executado. De novo, ensaio de viga Bankman. Depois, se quiser, a gente comenta um pouquinho mais, né, qual que é a vantagem do ensaio de viga Bankman. Porque, tipicamente, pavimento se faz controle de grau de compactação. Vou fazer agora o parênteses. Tipicamente se faz controle por grau de compactação. Mas grau de compactação, ele não traz efetivamente o desempenho do pavimento. Um grau de compactação, você simplesmente está comparando se a densidade no campo está próxima da densidade obtida no laboratório. Mas isso não quer dizer nada em termos de desempenho. Se isso fosse um muro de gravidade, um muro de solo reforçado, simplesmente fazer um grau de compactação elevado não quer dizer que os parâmetros de resistência
ângulo de atrito e coesão desse material estão atendendo o que foi considerado no projeto. No caso de uma camada de pavimento, o simples fato de você ter um alto grau de compactação não quer dizer que o módulo de elasticidade desse material também está alto. Ele só está denso. Mas será que o módulo está atendendo? Então, um ensaio deflectométrico, que nem o Viga-Bem, que é muito simples de fazer, ele traz uma resposta em termos de deflexão que você analisa e tira o módulo de elasticidade. Então, por isso que é importante ter ensaios de desempenho na nossa obra, não ensaios índices, tá? Então, aqui a mesma coisa, a tabela está um pouco grande aqui, mas a gente viu o mesmo efeito também da geocelo diminuir o coeficiente de variação das deflexões, o módulo do subleito, para quem conhece Bogotá, o subleito lá é péssimo, é baixíssimo o CBR, 1 a 2, é um módulo também em torno de 20, o módulo do material granular sem reforço em torno de 200, típico aí do material de subbase. Com a geocélula ele subiu para 400 a 500. Tá? Então um MIF em torno aí de 2,5, mais 2 pontinhos lá. Tem algumas outras obras que a gente também fez a validação, mas aí ia ficar muito extenso aqui, ficar mostrando. O fato é que esse método que já tem 5 anos, ele vem se mostrando consistente. Eu tenho plena segurança de usar nos meus projetos, como de fato uso nos meus projetos. Tá? Aqui eu vou mostrar muito rapidamente um trecho experimental que a gente fez. Esse aqui não é para análise de MIF, de aumento de módulo nem nada, mas de desempenho no caso de uma ferrovia. Tá? Então, esse aqui é um operador ferroviário muito significativo, muito grande no Brasil, chama Rumo. E problemas, quando tem problemas na ferrovia, relacionadas ao subleito, o tratamento que é feito, então, é uma substituição de 70 centímetros por rachão. E aí, você abrir uma caixa de 70 centímetros numa ferrovia, né, é algo muito delicado. Vou mostrar nas fotos aqui como é o impacto. E essa caixa ficar aberta, às vezes um tempo, é significativo. Então, a gente avaliou a possibilidade de trocar 80 centímetros de rachão por 15 centímetros de geocélula. Isso que o pessoal da manutenção quis avaliar. Então, a gente pegou um trecho teste, em azul está com geocélula, em amarelo está sem geocélula, está a solução em rachão. E aí o que a gente passa, né, desculpa. Antes algumas fotos, esse aqui é o trecho. Dá para ver pelas fotos bastante água na lateral, então também estava tendo um bombeamento de finos para a região do pavimento ferroviário, para o rachão. Esse é o procedimento de um tratamento, no caso de uma ferrovia, desguarnecimento completo da via, tira-se os trilhos, tira-se os dormentes, escava até a profundidade, abre uma caixa, e aí então aqui a caixa sendo preenchida com geotêxtil, depois a colocação da geocélula, preenchimento da geocélula. Aqui foi um ponto interessante, porque dá para ver pela brita que ela está muito avermelhada. Essa era a brita que foi retirada do trecho e ela estava comatada, contaminada com finos. E o pessoal quis usar esse mesmo material, porque como ele está comatado, o pessoal descarta. Não dá para voltar para o pavimento ferroviário. Mas aqui no trecho teste eles quiseram usar para ver se poderia também reduzir, melhorar, né, em termos financeiros aí, a substituição. E aí o trecho substituído. Em ferrovia, a gente tem um vagão instrumentado que mede o que a gente chama de empeno, wrap, e a torção, twist. Tá? Basicamente, é quanto que um vagão torce e quanto que um vagão torce em relação ao outro vagão. Tá? Então, aqui está mostrando, daqui para cá é o trecho com geocelo, da linha preta para a direita é o trecho sem geocelo. Então, logo depois da substituição, dá para ver que o trecho com geocélula tem muito menos deflexão do que o trecho sem a geocélula, o trecho com rachão. O que isso significa na prática? Né? A gente tem a uniformização com a geocélula, o que não tem com o rachão, sendo que o rachão tem 3,5 vezes, tinha 3,5 vezes a espessura da geocélula. Maior
tempo, maior caixa para abrir, maior bota fora de material, maior transporte de material, maior consumo de material, compactação e tudo mais, maior tempo dessa caixa aberta, trazendo riscos para a operação. E com a geocélula ainda a gente conseguiu reutilizar o lastro comatado com finos. Tá? Do jeito que a gente está vendo aqui, claro que precisaria fazer monitoramento contínuo, mas o trecho com geocélula, por ela ter menos ondulação, permitiria subir a classe da via férrea. Quando você sobe a classe da via, você está habilitado a trafegar com mais velocidade. Mais velocidade significa mais produtos escoados dentro de uma mesma janela. Tá? Bom, para tentar terminar aqui dentro do tempo, estou seguindo o tempo, chefe. Cadê o chefe Michael? Está ali. Estou seguindo o tempo, 20 minutos vou terminar, acho que antes, hein, Michael? Vou mostrar um exemplo de aplicação. Tá? Esse aqui foi Vou mostrar na sequência o exemplo, foi um caso real. Mas antes, então, como que a gente efetivamente considera, como que a gente efetivamente faz o dimensionamento de uma via com geocélula? Bom, se eu estou usando o método mecanicista empírico, eu parto pelos mesmos caminhos, né? Definição dos materiais, escolher a geocélula de reforço, e aí determinar a espessura de influência da geocélula. Tá? Então, sempre que eu vou colocar a geocélula, é salutar que eu coloque uma sobrecamada acima da geocélula. Por quê? Porque durante o processo de preenchimento, espalhamento e compactação, se eu deixar a geocélula sem uma camada a mais de proteção, eu posso danificar a parede dela. Durante a compactação, eu posso esmagar a parede dela e ela vai perder eficiência. Então, eu deixo sempre, tipicamente, 5 centímetros, é o ideal. Tá? E tem mais um ponto. Esses 5 centímetros de sobrecamada que eu coloco na geocélula, eu também consigo capitalizar ele. Eu também consigo considerar que esses 5 centímetros também têm o efeito do MIF. Vocês lembram aquela primeira foto do triângulo da sinuca, com as bolas de sinuca? O confinamento nas bolas de sinuca não estava só na altura do triângulo, ele ia para cima, como um prisma. Então, o confinamento da geocélula ele é propagado também para cima. Quanto? Tipicamente, ele chega até uns 10 centímetros, depende da granulometria do material de preenchimento, mas tipicamente ele chega até 10 centímetros acima da geocélula. Tá? Então, 5 centímetros é algo conservador para eu conseguir considerar também sob efeito do MIF. Então, se eu coloco uma geocélula de 20 centímetros de altura e uma sobrecamada de 5, significa que eu consigo considerar os 25 centímetros com o MIF atuando. Tá? Ou seja, não é nada, eu ganho ali mais 25% em termos de altura. Né? Então, eu uso o MIF em toda essa camada e aí simplesmente eu entro em algum software que é o típico de ser usado. Então, se eu tiver, por exemplo, um pavimento rodoviário, né, posso usar qualquer um desses softwares do pavimento rodoviário. Se eu tiver um pavimento aeroportuário, eu vou usar o software, o Farfield, que é o que o mundo inteiro acaba usando. Né? Tiro a resposta do dimensionamento com a geocélula e faço, então, uma comparação. E aqui é muito importante, gente. A geocélula não é a solução para todos os problemas. De novo, nós estamos fazendo engenharia. Engenharia é a arte do custo-benefício. Se a hora que eu coloquei a geocélula me deu um desempenho adequado e o custo associado da geocélula ele é menor do que o custo do que eu estou melhorando, do material sem a geocélula, então a geocélula é uma boa solução. Agora, se eu coloquei a geocélula e ficou mais caro colocar a geocélula do que sem a geocélula, então ela não é uma boa solução. Não faz sentido eu usar ela. Né? O importante é o seguinte, quando a gente vai comparar o custo, a gente tem que comparar da solução fechada. Eu não posso simplesmente chegar e falar, bom, eu diminuí 40 centímetros de brita, então eu vou comparar o custo da geocélula com 40 centímetros de brita, material por material. Não é assim que funciona, porque se eu reduzir 40 centímetros de brita, eu também reduzi uma eventual escavação, eu reduzi transporte, eu reduzi compactação, certo? Eventualmente eu reduzi bota fora, tirar o material e levar para outro local. Então, a comparação tem que ser feita com solução fechada, não simplesmente material. Se for só material, é claro que a geocélula vai sair mais caro.
Tá? Se eu estou usando, então, o método empírico, a mesma coisa, até aqui eu chego na mesma coisa, e depois eu entro em algum método empírico. Tá? Posso usar o TBR, o LCR ou o BCR direto, ou posso usar o MIF e indiretamente do MIF obter tensões ou LCR. E aí faço a mesma coisa, resposta do pavimento sem a geocela, resposta do pavimento com a geocela, desempenho é o mesmo, comparo os custos de ambas as soluções para ver qual que é melhor. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, isso aqui é um caso real de uma rodovia no Brasil. Já existia a rodovia e uma concessionária, então ela ganhou a licitação e ela ia passar a operar essa rodovia por 30 anos. E ela tinha que trazer as melhorias com ela. Uma das melhorias era justamente duplicar a rodovia. Tá? Então o contexto era esse. A rodovia, então, ela tinha um tráfego determinado como 3 vezes 10 a 7. Tá? E, na maior parte, o projeto da duplicação considerou um CBR do subleito de 10%. Isso é muito comum. O projetista, ele é uma obra linear, eu não consigo necessariamente ter ensaios em todos os pontos da rodovia. Então, ele considerou o CBR de 10 e o que aconteceu foi o seguinte. Aqui está uma seção típica aqui, de duplicar ela. Aqui está em português, vocês vão entender algumas coisas, mas o problema é que, quando chegou lá na rodovia, viu que muitos trechos dela tinham CBR de 3% e não 10%. Pelo fato de ter esse CBR de 3% do subleito, foi necessário colocar uma camada de reforço de subleito de 60 centímetros de espessura. Tá? Até aí, tudo bem, acontece, é normal. O problema é o seguinte, havia que se manter a cota da rodovia na duplicação. Então, esses 60 centímetros significava escavar, não era simplesmente subir 60 centímetros, eu tinha que escavar 60 centímetros, levar esse material escavado para um depósito, para a bota fora, para vir com esses 60 centímetros agora de reforço de subleito. E tinham edificações, tinham estruturas lindeiras que atrapalhavam isso. Tá? Então, o problema era, o CBR que deveria ser 10, na verdade, em alguns trechos era 3. Então, a análise que eu fiz para a concessionária foi justamente a possibilidade de uso da geocela para minimizar o impacto, minimizar o custo devido a esse infortúnio do CBR de 3. E aí eu fiz várias simulações para eles, tá? Daqueles conceitos de E e O, aumento de vida útil e redução de espessura. Eu vou mostrar para vocês só 2, os extremos. O maior aumento de vida útil, ou seja, eu mantenho toda a espessura do meu pavimento e simplesmente coloco a geocela. E a maior redução de espessuras, a maior redução de CAPEX, ou seja, como que a gente consegue ser mais agressivo na hora que colocar a geocela em termos de reduzir todas as espessuras para diminuir o custo de hoje, custo de implantação. Tá? Ela era a concessionária, ela tinha condição de fazer uma análise de custos a longo prazo no aumento da vida útil. Então, essa daqui era a seção típica, então, do pavimento. Tinha 10 centímetros de revestimento, 15 de base, que era uma BGS, 15 de subbase, que era um solo estabilizado, o reforço, então, do subleito de 60 centímetros. Tá? Os dados aqui de entrada, em termos de módulos de elasticidade e tudo mais, foram passados pela própria concessionária, com base no dimensionamento, tudo valores típicos aí para cada um desses materiais. Isso aqui eu já comentei, vou mostrar 2 cenários para vocês dos mais agressivos, E aí eles pediram, a concessionária pediu para trabalhar com as funções da Shell, em termos de fadiga e deformação no subleito. Tá? Eu usei o software da Austrália, o DOT da Austrália chama Austroads, e tem material sensacional, é tudo aberto para quem quiser baixar, tá? O órgão do governo australiano, Austroads. Eu gosto muito deles porque, em termos de tipo de solo, eles são muito parecidos com os solos, pelo menos nosso, lá no Brasil, em termos de clima e tudo mais.
uma outra agência que eu gosto muito dos materiais também é da agência da África do Sul. Chama SAPEM, S-A-P-E-M. Os materiais também são todos abertos para baixar. Muita coisa de qualidade, tá? Então eu usei o software dessa agência australiana. O eixo padrão foi considerado como tráfego. Aqui os mesmos valores, né, de módulo, espessuras e das camadas e tudo mais. E aí a resposta, eu deixei ali em verde o que é deformação de compressão no topo do subleito, em vermelho deformação de tração na fibra inferior do revestimento e peguei também a deflexão na superfície, embora eles não tinham pedido. Tá? Então, entrei nas funções de transferência da Shell, e aí o que me deu é que o número N da via estava com 1 vezes 10 a quinta. Isso aqui não é para uma rodovia, isso aqui é uma via de baixo tráfego. Então, estava muito baixo a proposta do dimensionamento. E o que a gente vê é o seguinte, pelo subleito daria para chegar até 10 a 8 solicitações, mas quem estava falhando muito antes era justamente o revestimento asfáltico. Por quê? Ele estava com pouca rigidez sob ele. A espessura dele era pequena, de 10 centímetros, e só tinha uma camada de base de 15. Então, sob carregamento, o revestimento asfáltico estava fazendo isso, estava deformando muito. Quando ele está deformando muito, a trinca, a fadiga se propagava. Então, aqui de cara, a gente já sabe qual que é a melhor posição para colocar a geocela, certo? Já é diretamente na base, para fazer com que o revestimento tenha uma menor deflexão. Então, em termos de aumento de vida útil, o cenário mais agressivo de todos era mantemos todas as espessuras e colocamos a geocela na base. E aí, como é que a gente então calcula o MIF? Como é que eu calculei o MIF para colocar no dimensionamento, para colocar no projeto? Bom, seguindo a metodologia que eu desenvolvi no meu grupo de pesquisa, a gente precisa de alguns parâmetros de dados de entrada do solo. Tá? Então, o primeiro é, ele sendo um material granular, precisamos do peso específico, precisamos do ângulo de atrito e precisamos da classificação unificada americana desse material. Então, ele é classificado como um GW, ou seja, uma brita bem graduada. Como a gente desenvolveu o método do MIF pelo modelo hiperbólico do Duncan, a gente precisa de 2 parâmetros do modelo hiperbólico, que é o K e o parâmetro N. O K é como se fosse a rigidez do material, uma rigidez natural do material, não é um módulo. Né? E o N é um número de índice, eu vou mostrar onde que eles usam. Tá? Então, por um material GW, a gente conseguiu definir esses outros parâmetros aí do modelo hiperbólico do Duncan. A geocela usada tinha 15 centímetros de altura, uma área de cada célula, uma área unitária da célula de 250 centímetros quadrados, espessura de 1,5 milímetros, e o material dela foi PAD. O módulo de elasticidade do PAD era de 750 megapascal. E a compactação do material, quando a gente tem geocélula, compactação 100% do Proctor normal, quanto maior o equipamento, quanto maior o peso do equipamento, melhor. Tá? Temos que colocar muita carga, lembra? Ela trabalha como um concreto protendido. Então, tem que gerar muita carga dentro dela. Então, considerado um rolo com 2 metros de largura e carga de 13 toneladas. Então, como que é o procedimento para o cálculo do MIF? Primeiro, a gente calcula a tensão vertical no centro da camada da geocela. Tá? Então, o centro da camada da geocela, eu tenho ela tem 15 centímetros de altura, dividido por 2, 7,5 centímetros, mais o revestimento asfáltico. Coloquei ambos os materiais com o mesmo peso específico, então no meio da camada da geocela tem uma tensão vertical de peso próprio de 3,5 kPa. Segundo passo é cálculo de uma tensão equivalente que a compactação vai gerar. Tá? Isso aí tem diversos métodos, eu usei o método Ehrlich-Mitchell. Então, esse equipamento ele tem capacidade de gerar uma tensão vertical da ordem de 200 kPa, tá? Equivalente. Com isso eu calculo a razão da tensão de compactação pela tensão geoestática, que dá em torno de 50, 200 por 3,5. Na sequência eu tenho que calcular a rigidez da parede da geocélula.
O módulo de elasticidade do PAD era 750, com uma espessura de parede de 1,5, então a rigidez da parede da geocélula foi de 1125. Preciso calcular o diâmetro equivalente da célula. Uma célula com uma abertura de 250 centímetros quadrados tem um diâmetro, se ela fosse circular, ela teria um diâmetro em torno de 18 centímetros. E aí eu entro propriamente nos parâmetros do método, tá? Esse primeiro parâmetro, que é o S, ele chama rigidez relativa, solo-reforço, tá? Ou seja, o quanto que o reforço ou o solo, quanto que ele é rígido um em relação ao outro. No numerador, na parte de cima da equação, vem o parâmetro da geocélula, ou seja, o quanto que a parede da geocélula tem de rigidez, que é o J, e no denominador entra o K, que é a rigidez intrínseca do solo. Tá? Quanto maior é o S, quanto maior é essa rigidez relativa, maior vai ser o benefício da geocélula. E aqui a gente vê que a gente consegue tirar benefício de 3 formas, né? A primeira forma é trabalhar com uma geocélula mais rígida ou uma geocélula de menor diâmetro, que o diâmetro está no denominador. Ou usar um solo de menor rigidez natural. Ou seja, se eu uso um material arenoso, por exemplo, eu vou gerar uma rigidez relativa muito maior do que uma BGS. Poxa, mas o solo arenoso é mais barato. Então, justo com o solo mais barato, eu consigo tirar mais proveito com a geocélula? Justamente isso. Essa é a notícia boa. Na sequência, eu tenho que calcular esse parâmetro beta 2. Esse parâmetro beta 2, ele é o parâmetro que mostra o quanto de pré-tensão ficou dentro da célula depois da compactação. Tá? Entra o SI, entra a tensão vertical e entra o número N lá como expoente. Calculei aqui um beta 2 de 1,25. Então aqui tem ábacos que já estão prontos, que relacionam cada ábaco por um ângulo de atrito diferente. Cada uma das curvas é para um beta 2. Embaixo eu tenho a relação de tensões. Com isso eu tiro o MIF. Tá? Aqui eu fui conservador, esse trabalho já faz uns 4 anos. Estava ainda no começo do método, a gente estava sendo mais conservador. Eu usei um ábaco de 45 graus de ângulo de atrito. Tá? Mas um material desse, muito compacto e com pouco confinamento, o ângulo de atrito dele é muito maior do que 45. Eu tenho efeito da dilatância do solo, devido a esse baixo confinamento, o ângulo de atrito de uma BGS, de um material granular desse tipo, chega a 50, 55, às vezes até 60 graus. Tá? No caso aqui eu fui mais conservador, peguei 45 graus, então o OCR de 200, interpolei aqui a curva para o beta 2 de 1,25, tirei que o MIF era em torno de 3. Bom, se o MIF é em torno de 3, então eu coloquei ele na camada de base, agora é a BGS mais geocélula, o módulo dessa camada agora passou de 250 para 750. Rodei de novo as análises no software e tirei agora um número N de 10 à sexta, 3,8 vezes 10 à sexta. Ou seja, se eu comparar com o número N anterior, eu tive um aumento de cerca de 1/4 da vida útil da minha estrutura. Considerando a taxa de crescimento de solicitações, né, de tráfego, isso representava um aumento de cerca de 8 anos para a vida útil. Tá? Então, aí a concessionária pode fazer as contas. Bom, se eu aumentar a minha intervenção em 8 anos, né, prolongar minha intervenção em 8 anos, trago esse custo para o presente, está melhor do que o custo da geocélula? Então, é a melhor solução. Tá? E no caso do CAPEX, bom, aqui a gente teve algumas alterações. Tá? Então, em vez de usar uma BGS para a base, a gente colocou um material típico de uma subbase granular, um módulo um pouquinho menor, ou seja, é um material menos nobre, mais barato. Recalculando de novo o MIF, a gente viu que o MIF era um pouquinho maior, 3,2. Tá? E essa daqui, então, é a seção transversal, então, que a gente considerou para as análises. Redução do revestimento asfáltico de 10 para 70 centímetros, troca do material granular da base de BGS para um material típico de subbase, redução da espessura
da subbase de 150 para 100 e supressão completa do reforço de subleito. Os dois que a concessionária mais queria ver era esse, que é o maior custo, e esse que estava gerando impacto na obra. Entramos com os mesmos dados no mesmo software, tiramos a análise, chegamos em 2,5 vezes 10 à quinta, ou seja, o mesmo desempenho dele sem o reforço. E dessa vez equalizou, né? Tanto a fadiga quanto o subleito geraram o mesmo valor de número N. Tá? Então o número N anterior era 1,6 vezes 10 à quinta, então tivemos o mesmo desempenho com possibilidade de redução de 30% do concreto asfáltico, redução de 30% da subbase, uso de um material menos nobre na base e remoção completa do reforço de subleito. Tá? Eu sei que eles usaram essa daqui, essa solução. Não sei como que ficou a análise do aumento de vida útil, trazendo para o presente a redução de manutenção. Mas eu sei que eles usaram esse. Bom, como conclusão dessa apresentação, a gente falou um pouco de tudo, então, muita coisa, né? Mas as geocélulas, elas têm capacidade, têm plena condição de serem usadas em todas as infraestruturas de transportes. Eu particularmente tenho caso de projeto, acompanhamento de obra e aplicação em todas elas. É um fato que se gera melhora, tá? E não há mais dúvidas. Se é bem executado, se é bem projetado, é um fato que tem a melhora. O interessante dela é se trabalhar com materiais de menor custo, materiais menos nobres, porque é dali que a gente tira o maior benefício dela e traz o maior benefício para o projeto com redução de custo. A engenharia é o custo-benefício. Podemos fazer as filosofias de aumento de vida útil ou redução de espessuras. Infelizmente, a gente ainda continua muito nas reduções, apenas na redução de espessura, mas fica aqui a provocação. O enfoque no dimensionamento hoje pode ser feito tanto pelo método empírico quanto mecanicista empírico, mas a recomendação é que seja feita pelo mecanicista empírico, para dar um tratamento mais racional. Aí a gente usa o MIF. O MIF é o melhor parâmetro para se considerar a geocélula. Há um método analítico para se calcular o MIF que vem se mostrando super eficaz e é extremamente simples de ser utilizado. E aí, essa provocação, mantendo a provocação final, né, da gente avaliar questões relacionadas a custo-benefício. Né? Então, lembra, geocélula, estamos dimensionando uma obra de engenharia. Engenharia é custo-benefício. Será que o custo melhor não é no aumento de vida útil, não apenas no que a gente pratica hoje de redução de espessura? É isso. Muitas graças a todos. Muchas gracias, profesora Besani. Bueno, dos aclaraciones. Esta metodología que ustedes vieron el día de hoy, el profesor Besani desarrolló para el uso de geoceldas en el refuerzo de suelos, en estructuras de pavimento y cimentaciones. Nosotros en el área técnica del ACA ya la tenemos súper desarrollada con hojas o tablas de Excel que simplemente calculan cuáles son las reducciones de espesores que se necesitan, o más bien cuáles son las reducciones de espesores que logramos con el uso de geocelda. Entonces, cualquier ingeniero, cualquier empresa que requiera esas hojas de cálculo o que quieran que nosotros hagamos una propuesta técnica con la reducción de esos espesores, simplemente nos contactan y con mucho gusto lo presentamos. ¿Ok? En conjunto con PAPCO, el próximo año se va a hacer el lanzamiento de la actualización de un software de ingeniería que también va a tener incluida esta metodología de diseño, pero ya como un software un poco más detallado en el tema de programación, ¿vale? Bueno, voy a hacerles una pequeña recomendación. Vamos a hacer dos preguntas rápidas. Las personas que tengan algunas preguntas adicionales se pueden acercar al profesor Besani, aprovecharlo que está aquí con nosotros, o se pueden acercar a cualquiera del stand del ACA para hacer sus preguntas o contarnos de sus proyectos para no alargarnos mucho. Hay unos micrófonos que ustedes tienen, los audífonos, perdón, frente a sus escritorios.
las siguientes dos presentaciones van a ser en español, entonces si su idioma es español los pueden dejar ahí para nosotros recogerlos ahora en el break, pueden dejar los micrófonos en ese lado, ¿ok? Yo englobé las preguntas que nos llegaron todos ustedes más o menos en dos grandes temas. La primera, profesor, es ¿qué tipos de materiales se pueden utilizar para rellenar o como relleno dentro de las geoceldas? O sea, viendo que usted hablaba sobre materiales de menores especificaciones, pero ¿cuáles son esos tipos? ¿Y qué recomendaciones de compactación o de equipos de compactación les puede hacer para utilizar en estas soluciones? Bom, para o preenchimento de geocelas em aplicações de reforço de obras de infraestrutura, o material precisa ser livre de finos. O material não pode ter plasticidade. Por quê? Qualquer aplicação em que eu tenho a necessidade de reforço, aumento de confinamento para melhorar resistência e rigidez, e eu sei que o material estará apto a ter contato com água, toda a obra de infraestrutura de transporte, uma via, por exemplo, há condições de variação de umidade. Então, esse material não pode ter plasticidade, porque se ele entrar numa condição plástica, ele perde todo o confinamento. Eu fiz um trecho teste na região próxima à região da Amazônia, lá no Brasil. A gente tem uma dificuldade muito grande de obtenção de material granular na região da Amazônia. E aí a gente fez alguns testes com material mais fino, mais argiloso, mas que tem uma capacidade de empedrar. Ele forma como se fossem pedras. Então, se você faz um ensaio de granulometria, parece ser um material arenoso. Se você não usa o dispersante na granulometria, o material é arenoso. Se você faz um ensaio de cisalhamento direto, você vê ângulos de atrito em torno de 40 graus. Então, inicialmente, parece um material muito bom para ser usado no preenchimento da geocélula. A gente fez alguns trechos experimentais lá, mas a hora que chove e entra água no material, a plasticidade faz com que se perda essa capacidade granular, esse material que emulava um material granular, ele para de emular e forma um material fino. Tá? Então, não se usar com materiais que tenham uma porcentagem de finos mais significativas. Cada material é um material, cada local é um local. Eu não consigo dar uma recomendação única que sirva para todos. Tipicamente, eu não recomendo menos do que 10% de finos, ou seja, 10% passando na peneira 200, tá? E o material tem que ser classificado como não plástico, em relação ao uso do material. Se está usando por uma canalização, se está usando por uma proteção de um talude contra erosão, aí é salutar que seja um material fino, justamente para propiciar, para melhorar a condição de pega de vegetação. Mas aí já é uma aplicação de taludes. Tá? Em relação à segunda pergunta de compactação, o que acontece? A gente está incluindo um material novo na camada, um material diferente na camada, um material que tem alta resistência e rigidez à tração. Então, parte da compactação, da energia da compactação, vai para o material granular, para a brita, mas parte dessa compactação vai ser absorvida pela geocélula, como tem que ser. Lembra? Na compactação, a geocélula tem que expandir, para depois ela comprimir e pré-tensar o material. Então, é importante que o processo de compactação de controle seja muito bem definido, porque se, por exemplo, eu precisava dar 10 passadas com o equipamento para chegar no 100% do Proctor modificado sem a geocélula, quando eu coloquei a geocélula, eu vou precisar passar 12, 13, 14 vezes. Eu preciso aumentar a energia para chegar no mesmo grau de compactação. Lembra, a geocélula está absorvendo parte da energia, como tem que ser. Tá? E a recomendação sempre é compactação pesada, rolos de alto peso. Quanto mais peso vertical, mais tensão vertical colocar, mais tensão vai ter na pré-tensão dentro da geocélula. Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen mucho es sobre el laca cement, este geocompuesto cementicio, de cuál es la vida útil. Ahí les voy a ayudar un poco. La vida útil del laca cement es la vida útil del concreto, del cemento. O sea, los geosintéticos, en este caso lo acompañan, sirven principalmente como una formaleta
que encapsula el cemento en su estado seco mientras este se hidrata. Una vez se hidrata, él absorbe todas las propiedades de un cemento, de un concreto. Entonces, esa es la vida útil. La vida útil de este sistema es la misma vida útil del cemento. Claro, este cemento tiene algunos aditivos especiales que hacen que tenga un porcentaje más de cohesión, por así llamarlo, ¿sí? O sea, sus partículas se unen mucho más. ¿Por qué? Porque necesitan una resistencia a la abrasión, porque finalmente lo que va a pasar por ahí es agua, y eso está dentro de las fichas técnicas, cuál es la resistencia a la abrasión que tiene el elemento, porque es un elemento hidráulico, que es un elemento del recubrimiento cementicio, es un recubrimiento hidráulico, entonces necesita evitar que se empiecen a lavar esas partículas de cemento, de arena, que están dentro del elemento, ¿ok? Pero es la vida útil del cemento. Vamos a hacer un pequeño break, pero después del break vamos a tener dos grandes presentaciones, defensas ribereñas y defensas costeras, que a nosotros como isla y como países costeros nos interesan muchísimo, y vamos a hablar del tema de normativas y calidad de gaviones, ¿ok? Entonces un pequeño break de 15 minutos, los invitamos a pasar a nuestro coffee break en la parte exterior de nuestro salón. Cualquier cosa que necesiten con el profesor, conmigo o con cualquiera de nosotros, también bienvenidos, ¿ok? Gracias. Volvemos en 15 minutos volvemos acá.